Desafio de Esther, parte 2, capítulo 6. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto dissestes. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-o diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça, e contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, e é da semente dos judeus, não prevalecerás contra eles, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Esther 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como o meu requerimento, porque estamos vendidos, e eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou.
Esther 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu, e Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então foram chamados os escrivãos do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos satrapas e aos governadores e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias. 127 províncias. A cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também os judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalos, e que cavalgassem sobre jinetes que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província com eles apartassem crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta que uma ordem se anunciara em todas as províncias, que é enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, que se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre jinetes das cavalariças do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou, e para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra, também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem. Havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Esther 9. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram
os que se assenhorearam dos seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se juntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos, e todos os maiorais das províncias, e os satrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os inimigos a golpes de espada, e com matança e com destruição, e fizeram com dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio, porém, o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã, e disse o rei à rainha Esté: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, e os 10 filhos de Amã nas mais províncias do rei. Que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á, ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á? Então disse Esté: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandato de hoje, e enforque os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam às províncias do rei se reuniram para se pôr em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquete de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo, e mandaram presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas, e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres, e se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus, e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas vindo perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre sua cabeça, pelo que o enforcaram, e ele e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus, e tomaram sobre Israel
a sua semente, e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados de geração após geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se lembrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disso escreveu a rainha Ester, a filha de Abiail, e Mardoqueu, judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandato de Ester estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se no livro. Ester 10. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem de seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Glórias eu te dou, meu Pai, por ter conseguido fazer o desafio de Ester. Que chegue em cada coração que ouvir esse tempo, Pai, essa passagem, que seja bênção, que seja de virtude e que seja para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Eu te louvo, meu Pai.